Com prazer. Eu só estava esperando pelo convite, se é que se trata realmente de uma mudança. Em Totem e Tabu, eu não quis explicar a origem das religiões, mas apenas o totemismo. O senhor consegue compreender, a partir de qualquer um dos pontos de vista que conhece, que a primeira forma em que a divindade protetora se revelou ao homem foi a animal, que existia uma proibição de matar esse animal e comê-lo, e, no entanto, também o costume solene de matá-lo e comê-lo coletivamente uma vez por ano? É precisamente isso que ocorre no totemismo. E dificilmente seria oportuno disputar se o totemismo deve ou não ser chamado de religião. Ele possui relações estreitas com as posteriores religiões de deuses. Os animais totêmicos se transformaram nos animais sagrados dos deuses, e as primeiras, porém mais profundas restrições morais, as proibições do assassinato e do incesto, surgem no solo do totemismo. Aceitando ou não as conclusões de Totem e Tabu, espero que o senhor conceda que o livro reúne, em um todo consistente, alguns fatos bastante notáveis e dispersos, porque um deus animal não bastou por mais tempo e foi substituído pelo humano, é algo que mal foi tocado em Totem e Tabu. E outros problemas da formação das religiões absolutamente não são mencionados. O senhor julga que essa restrição é o mesmo que uma negação? Meu trabalho é um bom exemplo de isolamento rigoroso da parte que a observação psicanalítica pode fazer para solucionar o problema religioso. Se agora tento acrescentar aqui que falta aquilo que não está tão profundamente escondido, o senhor não deve me acusar de ser contraditório, como antes me acusou de ser unilateral. Obviamente, é minha tarefa indicar os caminhos de ligação entre o que foi dito antes e o que foi apresentado agora, entre as motivações mais profundas e as manifestas, entre o complexo paterno e o desamparo e a necessidade de proteção do homem. Não é difícil encontrar essas ligações. Elas consistem nas relações entre o desamparo da criança e o desamparo do adulto, que é continuação daquele, de modo que, como seria de se esperar, a motivação psicanalítica para a formação da religião se transforma na contribuição infantil à motivação manifesta dessa formação. Vamos nos colocar na vida psíquica da criança pequena. O senhor se recorda da escolha de objeto designada pela análise como escolha por apoio? A libido segue os caminhos das necessidades narcísicas e se fixa nos objetos que garantem sua satisfação. Desse modo, a mãe que satisfaz a fome se transforma no primeiro objeto de amor e, certamente, também na primeira proteção contra todos os perigos indeterminados e ameaçadores do mundo exterior. Na primeira proteção contra o medo, podemos dizer. Nessa função, a mãe logo será substituída pelo pai, mais forte, que a conserva ao longo de toda a infância. A relação com o pai, porém, é acometida de uma ambivalência peculiar. Ele próprio era um perigo, talvez desde o tempo de sua relação com a mãe. Assim, ele não é menos temido quando se anseia por ele e o admira. Os sinais dessa ambivalência na relação com o pai estão profundamente gravados em todas as religiões, segundo também foi explicado em Totem e Tabu. Quando, então, o adolescente percebe que está destinado a ser sempre uma criança, que jamais poderá prescindir de proteção contra poderes desconhecidos, empresta-lhes os traços da figura paterna, cria os deuses, dos quais tem medo, que procura agradar e aos quais, no entanto, confia sua proteção. Assim, o motivo do anseio pelo pai é idêntico à necessidade de proteção contra as consequências da impotência humana. A defesa contra o desamparo infantil empresta seus traços característicos à relação contra o desamparo que o adulto é forçado a reconhecer. Reação que é precisamente a formação da religião. Contudo, não é nossa intenção prosseguir investigando o desenvolvimento da noção de Deus. Temos de tratar aqui do patrimônio acabado das ideias religiosas, tal como a cultura o transmite ao indivíduo.